Estamos aqui para o arranque da Red Week, da Semana Vermelha, que vai ser no Diocese de Setúbal, com a inauguração do Vermelho, e para procurar sensibilizar os portugueses para a questão da perseguição religiosa. Como é que naturalmente vê esta questão? Eu fui surpreendido no ano 2000, quando o nosso querido e saudoso Papa São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, se bem se lembram, o Papa dedicou alguns momentos a temas específicos durante o jubileu. E um deles foi exatamente os mártires da Igreja, em que no Coliseu de Roma houve uma celebração particularmente emotiva e o Papa disse uma coisa, nessa altura, que para mim foi uma surpresa. Quando ele disse que, quando todos julgam que os mártires da Igreja, que o século com mais mártires na Igreja foi o tempo da perseguição dos romanos, dos imperadores romanos, estão errados. O século com mais mártires de perseguição religiosa é o século XX. E isso para mim foi uma surpresa que nunca me tinha passado pela cabeça, tal pela dimensão. Exatamente. E quando nós, aliás, aproveito para felicitar este trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, todos os anos nos presenteia com este relatório e ao mesmo tempo nos provoca a reflexão sobre o assunto, nós infelizmente vamos constatando que em muitas geografias o problema não se tem resolvido, pelo contrário, o problema tem-se complicado. E não só em relação aos cristãos, aos católicos, mas infelizmente também em relação a outros irmãos de outras confissões. Ou seja, a questão religiosa, um homem, uma mulher, um filho de Deus poder celebrar, poder testemunhar, poder publicamente assumir aquilo que é a fé do seu coração, dar testemunho da sua fé, e infelizmente em algumas geografias significa pôr a sua vida em causa. E isso nós temos que alertar os portugueses, a Europa e o mundo inteiro. E o século XXI arrisca-se a ser ainda pior do que o século XX. Sim, nós não podemos esquecer que nós voltamos ao querido João Paulo II. No início deste milénio, o Papa, num dos seus documentos, dizia que os homens e as mulheres, que a humanidade do século XXI esperava, desejava, gritava para que nós fôssemos capazes de lhes testemunhar o rosto de Cristo. Ora, eu nunca pensei, e depois o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi um início de milénio que eu acho que nunca nenhum de nós imaginou e que infelizmente está a dar o tom. Infelizmente está a dar o tom, como diz o Papa Francisco, nós estamos a viver, quer queiram, quer não queiram, nós estamos a viver uma terceira guerra mundial aos bocadinhos. E eu tenho muita pena que nós facilitamos. Mudamos o canal, vemos o futebol, vemos a novela, vemos o filme, vamos às redes sociais e parece que a guerra acabou. Não acabou. E agora estamos com o coração e com o sofrimento na Terra Santa, mas ela continua na Ucrânia, mas ela continua no Sudão, e continua no Mali, e continua em tantos outros sítios. E nós temos que acordar e gritar bem alto que queremos a paz. Não contra ninguém. Eu insisto nisto. Quando nós rezamos pela paz, não é contra A nem a favor de B. Quando rezamos pela paz, é pela paz para todos. Porque quando morre um soldado, a mãe desse soldado sofre muito, seja dos soldados que atacam, seja dos soldados que morrem. Podemos também ver de alguma forma que a Diocese de Setúbal, que agora está a vender a Diocese, vai passar a ter esta questão da perseguição religiosa, da defesa da liberdade religiosa em relação aos cristãos, como uma das suas temáticas principais. Sim, passar a ter, pode-se concluir que não tinha, e eu não sei se não tinha. Não é? Agora, que é uma das temáticas que temos que ter presente, aliás, até pela presença neste território da Península de Setúbal, de muitos irmãos e irmãs de confissões religiosas mais diversas. E nós temos que entender este desafio intercultural, não policultural, de tudo ao monte e sem Deus, mas do conhecimento mútuo, do respeito mútuo, da possibilidade de cada um no respeito pelo calendário, pelo culto, pelos ritos de cada um, o mútuo conhecimento, o respeito permanente e a possibilidade de vivermos em paz e em harmonia uns com os outros. Este território tem presença de muitos irmãos e irmãs dos mais diversos países e das mais diversas confissões religiosas. Eu acho que é um desafio que temos que ter cuidado. Então, isso quer dizer também, de alguma forma, que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai passar a ser um parceiro, digamos, de trabalho consigo para estas temáticas. E eu espero que sim, espero que não percam esse hábito. Aliás, quero agradecer e a todos aqueles que ajudam, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, foram fundamentais na Jornada Mundial da Juventude, naquilo que foi oferta aos jovens peregrinos, um terço do rosário.
e que foi produzido por famílias de Belém. Famílias que, se não for essa ajuda para esse trabalho manual, não têm outra fonte de receita. E como está a fazer jeito hoje, essa ajuda que foi possível graças à decisão da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, certamente da ajuda de muitos portugueses e certamente da ajuda de muitos pelo mundo inteiro que participaram para ser possível o apoio e a ajuda a estas famílias de Belém. Portanto, vamos ter aqui a Fundação AIS acarinhada em cima. Acho que sim, com todo o miminho, apoio nesta área e muitas outras em que a Fundação é uma presença e é uma experiência no terreno. Às vezes nós temos a tentação de querer descobrir sempre a pólvora e a roda. Ora, a roda já foi descoberta, a pólvora também, infelizmente para usos indevidos, mas a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, no seu portfólio de atividades e de presença no mundo e de responsabilidades, tem muitas possibilidades de nos ajudar a fazer coisas ainda melhores em muitas áreas que são necessárias.